Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aqui à sede da UBS. Primeiro eu quero agradecer a UBS por ter aberto espaço para a gente estar aqui fazendo a divulgação do relatório de atividades do programa Flora Mundão. Esse é um programa de reintegração de pessoas que já passaram por medida socioeducativa aqui no estado de São Paulo, nos centros femininos. Olá, tudo bom? E é com muita alegria que a gente está aqui nesse espaço, a gente foi acolhido. Obrigada a toda a equipe de estar ajudando a gente, Joyce também, e Lorena. E eu queria agradecer, né, não só esse espaço, mas porque em 2021 recebi um prêmio de empreendedora social do ano, de 2021, e foi o que possibilitou grande parte da gente conseguir implementar esse programa. Então, acho que está fechando um ciclo bem bonito de a gente está mostrando os resultados aqui, nesse espaço. E eu também quero agradecer, eu vou pegar minha cola, tá, gente? Porque depois do Covid, nada foi o mesmo. Então, a Mariana e a Maiara do gabinete da Marina Elô, obrigada do comitê por estarem aqui, nossos parceiros também de fazendo muitas coisas no pós-medida, inclusive no Gibi, que faz parte do programa. O Flávio, obrigada por estar aqui com a gente, a Natália, o pessoal do Borboleta Azul, que é nossos parceiros, o Instituto Recomeçar, do Afro, US, e daí tinham duas pessoas que também vão fazer parte daqui para frente, né? Que é a I9Med, que também é um parceiro daqui para frente, o nosso consultivo do Mundo Aflora, obrigada. Nossos voluntários, que também fazem parte, as pessoas que trabalham aqui, então fico muito feliz de a gente estar, Levi, por estar aqui conosco, que é uma pessoa assistida. E também, né, a nossa equipe maravilhosa, Gabi, Helena, Estela, queridíssimo Lucas Mano, que está com a gente, que fez essa apresentação, esse relatório lindíssimo, é a obra de arte dele. Então, é muita felicidade a gente estar aqui, porque, para quem não sabe, um programa de reintegração para meninas ou para pessoas trans que passaram por centro de medida, não existe isso no Brasil especificamente. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve desde 2016, quando o Mundo Aflora nasceu, para estar aqui junto com a gente. Nova Rota também, obrigada. Desculpa. Então, a gente, desde 2016, onde que o Instituto Mundo Aflora começou, vem de um lugar que o nosso grande objetivo, a nossa grande missão é a reintegração eficaz de mulheres cis e pessoas trans que já cumpriram ou cumprem medida socioeducativa, onde que a gente oferece novas escolhas. Então, a gente fala que a gente promove a igualdade de gênero, a redução da desigualdade social e também trazendo metodologias de paz, justiça e instituições eficazes. Então, o nosso propósito, a gente evita falar tanto da imensidão da problemática que é o cumprimento de medida socioeducativa e a reintegração. A gente gosta de trazer coisas propositivas que nem hoje esse encontro. Então, o programa Flora Mundão é uma proposição de mudança, que é possível sim a gente mudar com a ajuda de muitas pessoas e principalmente das pessoas que a gente assiste a essa realidade que ela é cruel quando as pessoas saem de um cumprimento de medida socioeducativa e também quem sai do sistema prisional também, mas como a gente trabalha exclusivamente com o público jovem. Então, é com grande alegria e prazer, e agradeço mais uma vez a presença de todos e todas, e agora eu vou dar a palavra para Helena, que é a coordenadora do programa, que a gente conseguiu fechar durante 2021, mas ela vai contar um pouco a história do programa até agora, e depois a gente abre no final para perguntas. E Lê, o microfone é com você.
Obrigada. Peraí, deixa eu Pronto. Bom, queria agradecer também a presença de todo mundo, né? Acho que a Rê já fez isso, mas queria contar que para a gente é muito especial a gente estar aqui nesse espaço, né? Podendo conhecer presencialmente várias pessoas que fizeram parte desse programa para ele poder acontecer e acho que assim, celebrar também com vocês, né? Tudo que aconteceu, vocês poderem ver de perto. Fiquem à vontade também para fazerem perguntas, se tiverem questões, para também não ficar maçante só eu falando, então qualquer coisa, mas a gente vai abrir também um espaço no final, caso vocês preferem deixar para o final, né? Então, o nosso principal intuito hoje aqui é contar um pouco como que aconteceu esse programa no passado, e tudo que a gente observou até o encerramento dele, né? Então, como que o programa surgiu, né? Como que aconteceu o surgimento do Aflora Mundão? Então, em 2020 a gente teve a pandemia e foi um momento em que aconteceu um aumento da procura pelo Instituto Mundo Aflora das pessoas que voltavam para o mundão, né? E a gente percebeu que estava bastante relacionado a vínculos que a gente criou com o nosso programa lá de dentro, que é o programa Flora Visão, que a Gabi coordena, e com o programa Vozes, né? Então, a gente percebeu que estando lá dentro, as pessoas viam também o Mundo Aflora quando vinham para o mundão como uma extensão de um espaço que elas pudessem contar na caminhada delas aqui fora e tudo mais. Então, foi um momento que várias pessoas começaram a entrar em contato com a gente, que já existia, né, essa procura antes, mas foi um momento que várias juntas apareceram. E aí a gente decidiu, a partir disso, né, a retomar os contatos dos bancos de dados que a gente tinha de todas as pessoas que um dia já tinham procurado o Mundo Aflora aqui no Mundão, para escutar dessas e das pessoas que saíram na pandemia e procuraram a gente, qual era o sentido delas procurarem o Mundo Aflora aqui no Mundão, né? Como que o Mundo Aflora poderia ajudar elas nessa caminhada aqui fora também, entender quais eram os desafios, como que estava a vida dessas pessoas, que tipo de acompanhamento a gente podia ter com elas, né? E aí, escutando elas e eles, né, a gente começou inicialmente alguns acompanhamentos individuais, porque apesar dessas pessoas terem em comum terem saído da Fundação Casa, né, são pessoas que têm vidas diferentes, estão em territórios diferentes, têm redes de apoio diferentes. Então, inicialmente a gente foi fazendo acompanhamentos individuais no que era mais urgente na vida de cada uma dessas pessoas, mas aí a gente entendeu que era importante a gente criar uma estrutura, né, mais direcionada, para que a gente conseguisse, até dentro do próprio Instituto, se organizar nesses acompanhamentos e manter essa qualidade, né? E um dos nossos maiores receios, quando a gente pensou em criar a estrutura da Flora Mundão, a gente tinha medo de perder essa questão da individualidade, né? Justamente porque a gente via que eram questões às vezes em comum, mas às vezes muito individuais que cada pessoa trazia. Então a gente teve muito cuidado na construção do nosso programa de, apesar da gente construir uma estrutura coletiva, também manter as individualidades do acompanhamento e do que acontecia na vida de cada pessoa. E aí a gente, em 2021, construiu a Flora Mundão, e em dezembro de 2021, a gente deu início à nossa primeira turma com 15 pessoas assistidas. Quais que são os dois principais objetivos, né, do programa Flora Mundão? Então, um dos nossos principais objetivos é uma reintegração eficaz na sociedade, né? E agora eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam que é uma reintegração efetiva dessas pessoas quando elas saem de dentro dos centros? Eles têm um acolhimento, Uhum. Acolhimento, direção, oportunidades, pertencimento. Alguém mais? Então, acho que é tudo isso, né, que vocês foram falando, né? A gente, quando a Gabi fala lá dentro, ela fala assim várias vezes: reintegração é só sair ali por aquela porta e eu já estou reintegrado na sociedade? Não é, né? A gente precisa de todos esses outros acessos, e quando a gente fala de uma reintegração, a gente está falando de uma sociedade toda,
né? Então, são várias pessoas inseridas nesse movimento de fato, todo mundo poder se sentir pertencente a essa sociedade, que vem muito também pelas oportunidades e pelas redes de apoio, né? Pelos vínculos que a gente vai construindo para a gente se sentir fortalecido. E aí, o nosso segundo objetivo é a diminuição da reincidência no sistema de justiça, né? Porque o que acontecia? Como o Mundo Aflora, principalmente a Rê, mesmo antes do Mundo Aflora formal, já e lá dentro das unidades há muitos anos, é muito comum reencontrar as pessoas lá dentro, né? Tipo, poxa, você eu já conhecia e tal. Então, uma grande pergunta é, né? O que fazia essas pessoas saírem e voltarem para lá? O que estava acontecendo que não existia um lugar que as pessoas conseguissem estar na sociedade e precisavam voltar para lá, né? Então, uma dos nossos grandes objetivos é diminuir o número dessas pessoas que voltam para o sistema de justiça, porque muitas vezes não é para a Fundação Casa, mas às vezes já é para o sistema da maioridade, né? Para as prisões, para os cárceres. Então, depois nos resultados a gente vai contar um pouco como que a gente conseguiu medir um pouco isso no programa, mas esses são os nossos 2 principais objetivos, né? Como que a gente faz isso, né? Escutando todas aquelas pessoas que a gente entrou em contato lá em 2021, 2020, 2021, a gente foi entendendo que existiam 3 principais áreas da vida, pilares, enfim, que apareciam como uma grande coisa para se trabalhar, ou que estavam as conquistas, ou que estavam as dificuldades, né? E os 3 principais pilares que a gente conseguiu estruturar nisso tudo foi cuidado da saúde mental, estudos e empregabilidade, né? E como que o que a gente oferece nesses 3 pilares, né? Dentro do programa? Então, cuidado da saúde mental, a gente percebeu, a gente escutou, né, não só sobre as vivências de estar em privação de liberdade, mas às vezes histórias de antes e até de estar voltando, né, a estar convivendo com outras pessoas, voltando para a sociedade, saindo da privação de liberdade, mas as dificuldade mesmo, né, de lidar com tudo isso, é muita coisa, né, o que a gente escuta é que é muita coisa. Então, no pilar do cuidado da saúde mental, a gente fez uma parceria com o Instituto Borboleta Azul, que abraçou a gente desde o começo, que oferece atendimento psicoterapêutico, né, psicólogas, para acompanharem as pessoas do programa, quem quiser fazer parte. A gente também faz grupos terapêuticos dentro do programa, então eu e a Gabi somos psicólogas e a gente coordena semanalmente grupos online, para quem quiser participar, poder estar lá, também como uma forma de cuidado, né, e a gente também vai falando muito individualmente nesse acompanhamento que eu falei que a gente não queria perder, né? Então existem as parças, que são pessoas do Mundo Aflora, psicólogas, que acompanham as pessoas assistidas no programa, para entendendo como está a vida, porque nem sempre são questões que elas querem trazer no coletivo, e às vezes é um vínculo específico que e eles se sentem mais à vontade para falar com aquela pessoa, né? Então, o nosso pilar do cuidado da saúde mental tem essas 3 principais ofertas, mas a gente também vai sempre trabalhando individualmente o que para cada pessoa faz sentido, né? Tem pessoas que fazendo esporte lidam melhor com seus próprios sentimentos, então também é uma opção, né? Não é nada muito estrito, assim. O nosso segundo pilar dos estudos, né? A gente vai fazendo conexões com instituições, com espaços, vai vendo também oportunidades que vão mandando para a gente, e a gente vai divulgando para essas pessoas, né? O Levi, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco melhor, teve a oportunidade de estudar o curso de barbeiro dele e se formar, que era um grande sonho, né? O Nova Rota também está aí com a gente para fazer novos sonhos acontecerem para os estudos. Então, a gente vai escutando o que cada pessoa tem vontade de continuar nesses estudos, e a gente vai junto com essas pessoas fazendo essas conexões, procurando oportunidades, vendo onde dá, onde não dá, né? Às vezes tem pessoas que são mães e não podem sair de casa, não tem tempo para fazer uma faculdade fora, a gente pensa um EAD, enfim. A gente vai entendendo bem as particularidades de cada pessoa, né? E a gente incentiva muito também quem sai da Fundação Casa e vai participar do programa e não finalizou a escola, é necessário que continue na escola até se formar no final do ensino médio, né? E a gente vai fazendo esse acompanhamento para garantir isso também.
E o pilar da empregabilidade, né, que é o famoso pilar, que é o que a primeira coisa que as pessoas perguntam pra gente quando chegam, falam, oi, tal, beleza, quero participar da Flora Mundão. Então, Helena, eu preciso de um trabalho. Ah, então tá, né? Beleza, vamos atrás. Com o que você gosta de trabalhar? Com o que você já trabalhou? Com o que você tem habilidade? Existe algo que você quer experimentar novo? Aonde você mora? Porque a gente foi entendendo que também morar perto do seu trabalho traz outra qualidade de vida e torna mais possível a pessoa se sustentar num trabalho e tudo mais. Só que aí a gente foi conseguindo fazendo algumas conexões para trabalho, só que a gente foi percebendo que só a conexão do acesso a uma oportunidade de trabalho, ela também não se sustentava sozinha, né, assim, porque ninguém consegue trabalhar se está passando fome, né, ou se vive uma violência e tudo mais, é muito mais difícil de sustentar isso. Então, a gente entende também, né, a gente entendeu que esse pilar ele é muito importante, porque é da onde as pessoas conseguem renda para sobreviver, para comprar o que querem, para dar o rolê que querem, mas ao mesmo tempo a gente também entendeu a importância da gente ter esse acompanhamento também, não só com as pessoas, mas às vezes com as empresas também, de fazendo essa conexão e essa ponte entre o que vai acontecendo, entre às vezes dificuldades que vão surgindo, como uma tentativa de também ajudar nessa garantia da permanência da pessoa no trabalho, né? Porque o entrar e ter a oportunidade não garante que ela vai conseguir ficar lá, né? Então, a gente ajuda na construção do currículo, quando essas pessoas saem, procuram a gente também, a fazer esse mapeamento e, mais do que tudo, né, a questionar. Eu acho que a gente questiona muito as pessoas que a gente assiste, a elas e eles se conhecerem e se perguntarem, né, o que faz sentido, onde eles querem estar, se eu quero mesmo tentar aqui, ou se eu vou só porque é um emprego, mas não vou conseguir me sustentar e tudo mais. Então, esses são os nossos 3 principais pilares. Como que a gente faz tudo isso, além dessas coisas mais práticas que eu falei nesses pilares, né? Existem alguns pontos que no acompanhamento com essas pessoas a gente foi entendendo que também são importantes de serem desenvolvidos para, inclusive, elas e eles conseguirem acessar essas oportunidades, né? Então, a gente trabalha o desenvolvimento da autonomia, da autoestima, do autocuidado, do fazer escolhas, das redes de apoio e das relações saudáveis. Ah, nossa, mas de onde vocês tiraram isso, né? Não foi do nada. A gente tirou tudo isso na conversa com as pessoas que a gente teve lá do começo e também durante o programa, quando a gente pôde iniciar o programa em dezembro de 2021, e a gente foi entendendo por que esses pontos são importantes, né? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que a população que a gente trabalha é uma população de pessoas jovens, né? E fazer escolhas quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, né? É algo que a gente tem que aprender a fazer, né? Que a gente vai entendendo que tem consequências as nossas escolhas, que às vezes a gente está indo mais por causa do outro do que pela gente, né? Então a gente trabalha muito essa questão. Além do fato de que são pessoas que vieram de uma privação de liberdade, que não tem nenhuma oportunidade ou pouquíssimas de fazer escolhas dentro da internação, né? Então voltar para o mundo e falar, putz, agora eu posso escolher qualquer coisa, para onde eu vou, o que eu vou comer, desde a coisa mais simples até as coisas mais complexas, né? Como que eu faço isso, se eu não tinha isso, né? Assim como, né, que está totalmente ligado à autonomia, que é você fazer com as suas próprias mãos, enfim, sentir que você consegue fazer isso e dar conta disso e viver as consequências disso também, né, se programar para isso. A autoestima no sentido de poderem se conectar com as suas próprias histórias, com quem são, para além, né, da passagem na Fundação Casa, porque na sociedade que a gente vive, a gente sabe, né, as pessoas acabam ficando muito estigmatizadas. Então, a gente acaba acreditando, né, quando a gente escuta que a gente é aquilo, a gente acaba acreditando que a gente é aquilo. Então, a gente trabalhar a autoestima também é um pouco nesse lugar, né, de uma autoimagem, como eu me vejo, como eu me relaciono com a minha história, como que eu me coloco e tudo mais. A gente também foi trabalhando, né, e trabalha as redes de apoio, porque a gente entende que uma pessoa sozinha é muito mais fácil de quebrar do que se a gente tiver uma rede com pessoas que a gente pode contar, né? Mas não adianta ter muitas pessoas e não serem relações saudáveis. Então, rede de apoio a gente vai trabalhando muito. Quem a gente escolhe que esteja com a gente? Quem a gente escolhe que não esteja com a gente também, né? Então, a gente também foi trabalhando muito isso.
que tem a ver com as relações saudáveis, e o autocuidado, que é o se cuidar mesmo, que é a partir da autoestima, perceber que existe um lugar que eu posso cuidar de mim, que eu devo cuidar de mim, que é bom cuidar de mim, né, tudo mais. E tudo isso a gente vai fazendo, né, com a garantia de direitos, porque a gente entendeu que não adianta a gente oferecer estudos, a gente oferecer oportunidades de trabalho, ou até de acesso, por exemplo, ao cuidado da saúde mental, se a pessoa não tem uma alimentação garantida, não tem onde morar, vive violências e tem os seus direitos violados de alguma forma, né? Então a gente trabalha muito com elas, sobre elas irem conhecendo também quais são os direitos, o que elas podem acessar de benefícios, que elas cabem dentro dos benefícios e tudo mais, né? E a gente acredita que tudo isso a gente quer chegar mais perto, né, da quebra do ciclo da violência, porque a partir do momento que as pessoas conseguem ter os seus direitos garantidos e acessar eles, a gente entende que se torna um pouco menos difícil, né, todo o resto. E agora eu queria chamar a Nath, da INC, né, para eu contextualizar um pouco vocês. No começo do programa, a gente fez uma parceria, a gente contratou o trabalho da INC para fazer a medição de impacto do nosso programa, desde o começo até o final, justamente para a gente entender como que a gente media, como que a gente via que o programa realmente tocava nisso tudo e quais eram os resultados que o programa poderia ter para as pessoas assistidas. E aí a gente convidou a Nath para ela vir apresentar essa parte da pesquisa de impacto e dos resultados quantitativos. Pode, claro. Uhum. Tá, verdade, eu não falei essa parte. Boa pergunta, obrigada. O programa dura 1 ano, 12 meses, né? E aí é entrada livre, então a pessoa, quando ela sente de se aproximar, várias, quando saem da fundação, algumas demoram um tempo, ela entra em contato, se existirem vagas, né, que no ano passado foram 15 vagas, e depois a gente vai apresentar como está sendo de 2023, e aí se tiver vaga, ela podia se inscrever, entrava, e aí ela tinha esse acompanhamento, e aí ela é inserida no grupo do WhatsApp, onde a gente vai jogando as oportunidades, se ela quer participar do grupo terapêutico, também no grupo terapêutico, e as parças vão tendo esse acompanhamento individual semanalmente com essas pessoas para ver como que tá a vida, como que elas estão e tudo mais, né? Uhum. São 15 vagas, vamos supor. Isso. Foram 15 vagas, a gente conseguiu atender 17, a gente deu uma estendidinha aí, e tiveram mais algumas outras pessoas, 22 que entraram em contato com a gente, que não fizeram parte do programa, porque existem contrapartidas para fazer parte do programa, né, sobre manter o contato, não sumir, não estar de volta no mundo do crime e tudo mais, então algumas pessoas não ficaram, até porque a gente não tinha mais essas vagas, mas a gente fazia um acompanhamento por fora no que a gente conseguia. Então foram 17 mais 20, 22. Isso, que não ficaram o ano todo e tudo mais, que não tiveram acesso aos benefícios. E, tipo, um prontuário. Isso. Temos, a gente. Sim, a gente tem toda uma organização ali por trás, que a gente anota todo mundo que a gente acompanhou, como foram os acompanhamentos, os principais temas que surgiram. Desse programa, quantos são? Por exemplo, você, a Renata, quantos são? Quantas pessoas são envolvidas? Eu, a Renata, a Gabi, a Estela, teve a Isa também de parcerias, a Siboney de pessoas, entre 8 e 10 pessoas. Não, como a gente conseguiu captar recurso para o programa, a partir disso a gente conseguiu pagar, remunerar as pessoas. Alguns são voluntários e alguns são remunerados.
Depende da disponibilidade de cada um também. Aonde? Na iniciativa privada? Acho que eu posso. Tá. Obrigada. A gente faz um orçamento a gente faz um orçamento de cada programa. O programa do Aflora Mundão teve um orçamento específico. A gente fez uma captação, a gente recebeu uma doação, um doador pessoa física, de uma parte do valor, e a outra parte do valor veio com a premiação da UBS de 2021, que a gente conseguiu fazer esse projeto piloto com a mensuração de impacto para ver realmente os resultados, o que precisava ser alterado, para ver o que funcionava, o que não funcionava. Foi assim que a gente começou a fazer. Mas hoje é das sensibilidades do Instituto Mundo Aflora é a captação de recursos para programas específicos como esses. Então, tem pessoas que são voluntárias, mas tem pessoas, principalmente as pessoas de coordenação, todas são remuneradas, porque o tempo de investimento delas é maior. E daí a gente também tem um consultivo que ajuda a gente nessa estrutura, principalmente na questão estratégica. De recursos. Sempre. A gente brinca que no final vai ter um QR Code do Pix, daí quem fica à vontade para. Mentira, não vai ter, mas se quiser a gente pode mandar. Agora eu vou. Só um minutinho, só para uma questão, depois no final a gente vai abrir um pouco mais e também eu estou disponível para falar depois sobre a estrutura organizacional do Mundo Aflora. Para a gente dar continuidade, você queria falar mais alguma coisa? Maravilha. Vou compreender aqui. Acho que pode aqui. Pronto. Que minha calça é meio grossa, não sei se vai. Foi? Bom, então, passando para o relatório de impacto. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Natália, eu sou consultora de projetos na Inc Inspira. A Inc Inspira é uma empresa social que presta consultoria em gestão de projetos junto a organizações sociais. E a nossa missão é aumentar a eficiência de projetos de organizações sociais, gerando assim cada vez mais impacto social. E aí, como a Helena já adiantou, a gente fez essa parceria para trabalhar no relatório de avaliação de impacto do projeto Aflora Mundão. Então, para trazer um pouco de como foi o nosso processo, Inc, junto com a equipe do Mundo Aflora, então eu trabalhando junto com Helena, Estela e Gabi, primeiro passo foi a gente construir o marco lógico do projeto. Vou tentar trazer um pouquinho de definição para essas palavras que podem parecer um pouco complexas. O marco lógico é uma ferramenta que vai mapear quais são as atividades realizadas pelo projeto. Então, tem um pouquinho daqueles 3 pilares que a Helena estava trazendo, para a gente alcançar resultados de curto, médio até o longo prazo, que é o impacto. E a partir do marco lógico a gente também tem definição de quais são os pressupostos que a gente precisa confirmar para cada um desses níveis. São pressupostos que a gente considera como verdadeiros e que eles precisam se manter verdadeiros para a gente, de fato, realizar atividades, entregar resultados e chegar no impacto. Vai definir indicadores e onde são as fontes de verificação que a gente vai fazer a coleta de informações para indicadores. E aí, a partir do marco lógico, ele é uma ferramenta mais visual de estrutura, a gente construiu o plano de monitoramento e avaliação. E aí, o plano de monitoramento e avaliação, ele é focado na coleta e a análise dos indicadores no dia a dia. Então, é a ferramenta processual mesmo que a gente vai utilizar para fazer a avaliação do projeto. E eu não contei para vocês, mas a Inc tem 3 pilares. Consultoria, que é a gente atuar produzindo material e validando com o cliente, com a equipe da organização. Mentoria, que é a gente atuar com a equipe para fazer uma transmissão de conhecimento e a equipe internaliza o trabalho. E a gente tem os cursos também, que aí acho que não vem muito ao caso, porque nesse projeto a gente atuou de uma forma híbrida entre consultoria e mentoria. Então, essa parte de marco lógico, plano de monitoramento e avaliação foi mais um papel de consultoria da Inc, que a gente elaborou, mas depois teve um processo de mentoria que a gente passou para as meninas como operacionalizar esse plano de monitoramento e avaliação para fazer a coleta dos dados para os indicadores e análise dos indicadores. Então, o primeiro processo ali
Tem uma questão também dentro da avaliação de impacto, que é um segundo passo, mas que aqui não foi considerado ainda no projeto Aflora Mundão. Depois eu vou comentar no próximo slide, que é a definição de grupo controle, que é um grupo que tem características similares às beneficiárias do projeto, para a gente conseguir ter uma base de comparação, entender se a intervenção do projeto foi de fato responsável pela transformação na vida dessas pessoas. Mas eu já falo na sequência porque que a gente não considerou ainda esse passo aqui. Depois a gente tem a definição do marco zero. O marco zero é a gente fazer um diagnóstico com as participantes do projeto para a gente entender a situação que a gente chama de situação atual, antes da intervenção do projeto. Então, naquelas questões que o projeto quer transformar, autonomia, autoestima, situação de vulnerabilidade, a gente vai entrar nesses indicadores também. Então, o marco zero foi a gente entender qual que é a situação das meninas antes da intervenção do projeto. E aí a gente fez o diagnóstico, as meninas fizeram e também implementaram com as participantes. Construção de questionários, isso envolve tanto o diagnóstico inicial, outros questionários que foram aplicados ao longo do projeto e o diagnóstico final, para a gente fazer essa comparação inicial e final, para conseguir estabelecer o alcance do objetivo, dos resultados esperados. Treinamento da equipe de coleta, isso aqui é o que eu falei, né? A gente passando para as meninas como operacionalizar o plano de monitoramento e avaliação no dia a dia. E aí, no final, lá em começo de dezembro de 2022, a gente teve as condições de apresentar o relatório de avaliação de impacto, e é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, quando a gente está falando de avaliação de impacto, a gente tem alguns níveis para fazer a avaliação de impacto. Primeiro, o nível ali, que é o que a gente fez com o Aflora Mundão, é a comparação entre o diagnóstico inicial e final. Então, o que eu estava falando para vocês, o marco zero com o diagnóstico final, para a gente ter essa base de comparativa para a gente conseguir entender a transformação gerada na vida das beneficiárias antes e após a intervenção do projeto. Depois, o nível 2 é o que a gente considera essa comparação entre inicial e final, mas levando em consideração o grupo controle. E aqui a gente deixou como um próximo passo de sugestão para a equipe do Mundo Aflora pensar nesse grupo controle. Como o projeto está começando e ainda é uma experiência que está sendo construída, o acompanhamento com as meninas, então a gente falou, vamos começar do nível da gente conseguir, desse nível 1, da gente conseguir ter essa base de comparação e depois, como próximos passos, pensar em conseguir fazer essa comparação também com o grupo controle. E aí tem o nível 3, que é mais, quem conhece de pesquisa científica, né, é determinar o grupo controle a partir de um tratamento aleatorizado. Mas dentro de projetos sociais, a gente considera que não é ético, não é legal a gente aleatorizar quem vai participar do nosso projeto, quem não vai. E até pensando que todas as meninas e todas as pessoas que saem do sistema prisional ou de medidas socioeducativas, elas precisam ter essa oportunidade de participar do cronograma, do programa. Uma sugestão que a gente trouxe é pensar no grupo controle como... por exemplo, as meninas que já participaram agora dessa edição de 2022, elas vão ser o grupo controle, elas vão ser o grupo tratamento, na verdade, e as que entrarem se tornam um grupo controle, porque aí a gente consegue fazer essa comparação da evolução das meninas que já participaram por um tempo e das que estão entrando, considerando aquele marco zero, aquele diagnóstico inicial que eu falei anteriormente. E aí, isso é uma parte do marco lógico, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês. Eu não vou trazer o marco lógico inteiro, porque não caberia aqui, mas só para a gente ter um pouquinho... Eu ia para lá, mas melhor não ficar andando com o microfone. Mas é uma parte para a gente entender de onde a gente está saindo e onde a gente quer chegar, que é a teoria da mudança. Vou segurar que não está parando aqui. Então, a teoria da mudança a gente lê de baixo para cima, e aí, como eu falei, a gente tem as atividades. Aqui vocês vão ver um pouquinho dos pilares que a Helena estava trazendo. Das atividades, a gente vai entregar resultados, e aqui são resultados de curto prazo, eles são resultados decorrentes da conclusão das atividades,
O objetivo, que é o objetivo do projeto, a médio prazo, e aqui, temporalmente falando, é o que se busca alcançar de transformação na vida do grupo beneficiário no final do projeto, então, logo que o projeto ele é concluído, e o impacto, que é o objetivo maior, que é o efeito de longo prazo, para qual o projeto busca contribuir. Então, em termos de atividades, teve formar o grupo das beneficiárias de meninas, realizar atendimentos terapêuticos com o grupo e a terapia individual, então os acompanhamentos, alocar parceiras, que foram acompanhamento, então os acompanhamentos individualizados, buscar parcerias com organizações para apoio em direitos básicos, oportunidades de estudo e trabalho, então aquelas questões de empregabilidade e estudos também, realizar palestras com convidados para aumento de repertório de escolha, então ter essa atividade também de trazer esses convidados fazendo palestras em assuntos pontuais, preparar e acompanhar meninas em processos seletivos e no processo educacional e prestar assistência inicial. Tinha cestas básicas, auxílio internet também para as meninas que precisavam ter essa assistência garantida. O esperado de resultados de curto prazo, então, era espaços para a reconstrução da identidade das meninas constituídos, redes de apoio fortalecidas, acesso a oportunidades de estudo e trabalho ampliados e meninas com os direitos básicos assegurados. E aí o objetivo é criar condições para a reintegração de meninas na sociedade após privação de liberdade na Fundação Casa. Então, ampliar essas condições. E lá no impacto, que é a longo prazo, que é o processo de construção, contribuir para que meninas passem a ter condições para lidar com traumas psicológicos, contribuir para que meninas tenham maior repertório de escolhas e contribuir para que elas consigam se manter e romper com o ciclo de violência e reinserção e marginalização. Eu que estou com... Então, aqui a gente vai trazer mais uma visão dos indicadores de objetivos, lá naquele nível de objetivo que eu falei para vocês, que é o que o projeto quer entregar logo ao final do projeto. E aí, o nosso primeiro indicador de objetivo era o indicador de vulnerabilidade, o índice de vulnerabilidade. E aí, a gente construiu esse índice junto dentro do processo de consultoria e mentoria. E para esse índice a gente usou algumas variáveis que foram consideradas importantes para determinar a situação de vulnerabilidade dessas meninas. Talvez eu não vou falar todas, mas para trazer alguns exemplos dessas variáveis que entraram para a construção desse índice, foi local de moradia e situação de moradia, escolaridade, renda mensal, situação de maternidade e também exposição a alguma situação de abuso ou violência. E aí a gente teve uma escala, então não vulnerável, pouco vulnerável, vulnerável, muito vulnerável, variando entre 0 e 27 dentro dessas pontuações da escala. E o que a gente obteve com o resultado? Então a gente tem o diagnóstico inicial, que é aquele marco 0 que eu falei, e o diagnóstico final, que foi esse diagnóstico após a finalização do projeto. No diagnóstico inicial a gente tinha... não aparecem os números aqui? Na lateral. Tá. É que eu achei que ia estar tipo, em porcentagem. Então, aqui a gente tinha 50% no diagnóstico inicial em situação vulnerável. E aqui no diagnóstico final, esse índice de vulnerável ele caiu para 20%, então caiu 30%. E aqui, na situação de pouco vulnerável, a gente tinha também 50% no diagnóstico inicial e isso subiu para 80% no diagnóstico final. Então, proporcionalmente, né, caiu 30% de vulnerável e, proporcionalmente, 30% dessas beneficiárias passaram de vulnerável para pouco vulnerável nesse índice. Uma perguntinha, esse pouco vulnerável não estaria antes do vulnerável? Não entendi, desculpa. Só para eu entender o que aconteceu aí. Está invertido. Está invertido, né? Sim, está pouco invertido. vulnerável é menos do que o vulnerável. Tá. Teria que estar aqui, né? Entendi. Mas acho que é mais uma questão da visualização, né? Mas a gente teve essa questão de 30% subiram, né? O índice de vulnerável para pouco vulnerável. Então, melhoraram a situação do índice.
Depois, em relação à escolaridade, eu também vou comentar um pouquinho isso mais para frente, mas a gente também queria comparar o momento de escolaridade das participantes entre início e final do programa, e aqui ele se manteve estável, né? Então, ensino médio completo 80% no diagnóstico inicial e final, incompleto, se eu não me engano, 10%, ensino superior incompleto 10%, ensino médio incompleto também 10%. Mais para frente, quando eu for trazer um resumo dos resultados, também vou comentar quais foram as nossas considerações, porque o índice de escolaridade se manteve estável. Depois, índice em relação a trabalho, então, também entre início e final do programa, a situação de meninas que não trabalhavam estava ali é que agora essa escala aqui não vou conseguir falar exatamente, mas talvez próximo ali dos 40%, e que não trabalha caiu talvez próximo ali dos 10%. Depois eu vou trazer esses números também. Trabalho formal, a gente teve uma melhora também de participantes que entraram no trabalho formal, ali perto de 20%, subindo para acho próximo de 80%, e informal a gente teve uma queda também ali de acho que 20% para 10%. Esses números nessa escala ficou um pouco confuso, mas a gente teve realmente uma grande melhora, né, de meninas que passaram a trabalhar dentro de trabalho formal. Depois, o índice de renda, a gente também fez essa comparação de renda média individual entre início e final do programa. Então, lá no diagnóstico inicial, nenhum salário fixo, ali nos 50%, no diagnóstico final, isso caiu ali perto de 10% de participantes que não tinham nenhum salário fixo. Até um salário mínimo se manteve estável entre o diagnóstico inicial e final, e de 1 a 2 salários mínimos a gente também teve um aumento de 20% para 60% das participantes que passaram a receber, a ter uma renda média individual de 1 a 2 salários mínimos. E aí agora que entra também os indicadores de autoestima e autonomia, que também estava no nível do objetivo do projeto. E aí a gente fez, né, uma adaptação do teste com referência na escala de Rosenberg e definimos uma escala também. E aqui a gente tem baixa autoestima, autoestima moderada e alta autoestima. Diagnóstico inicial, a gente teve baixa autoestima, ela se manteve, né, manteve estável. Aqui de autoestima moderada a normal, a gente teve que tem uma questão aqui, quanto maior a pontuação, melhor o resultado do indicador. Então, teve uma queda de moderado a normal, mas a gente também teve uma elevação aqui no indicador de alta autoestima. Aí aqui a gente também tem uma comparação, pontuação mínima e pontuação máxima. Então, a gente teve uma elevação aqui da pontuação máxima também em relação à escala de autoestima. E autonomia, a gente também fez uma adaptação do questionário de autonomia dos adolescentes, chama QAA, as meninas que também ajudaram nesse questionário. Quanto maior a pontuação, aqui é o inverso do autoestima, aqui quanto maior a pontuação, pior o resultado do indicador. Então, lá no diagnóstico inicial, autonomia elevada, a gente não teve nenhuma das participantes que se encaixava nessa escala. Normal, a gente teve um aumento entre diagnóstico inicial e final, ali um pouquinho dos 20%, se aproximando dos 30 e poucos, 40%. Autonomia baixa, a gente teve uma queda também em relação às meninas que se encaixavam, né, nessa escala de autonomia muito baixa. E aqui, autonomia muito baixa também, nem no diagnóstico inicial, nem no final, teve participantes que se encaixaram nessa categoria. E aí um pouquinho aqui da compilação dos resultados. Então, de forma geral, houve uma diferença positiva comprovada para os indicadores do nível de objetivo nessa comparação entre início e final do programa, exceto para o índice de escolaridade que se manteve estável. Mas quando a gente fez essa avaliação, como
a gente entregou o relatório de impacto na primeira semana de dezembro, primeira quinzena de dezembro, ainda não tinha dado tempo suficiente de virada do ano para a gente ter esses dados. Mas até teve uma questão que as meninas trouxeram, que uma das participantes ela ia concluir o ensino médio no ano, e 3 beneficiárias estavam informando que estavam motivadas também para continuar com os estudos, até se vocês quiserem comentar depois. O índice de vulnerabilidade caiu 30%, enquanto que pouco vulnerável subiu na mesma proporção. E em relação ao indicador de evolução no trabalho, houve melhora significativa. O número de meninas que não trabalham caiu 30%, trabalhos formais aumentou em 55,56% e o número de trabalhos informais caiu 22,22%. Então, aqui as porcentagens mais certinhas também. E alguns destaques, né, em relação aos resultados que a gente teve. NPS, que foi uma pesquisa de avaliação feita com as meninas. Isso significa o quanto elas indicam a participação no projeto para outras colegas, amigas, e aqui a gente teve um resultado 100, ou seja, 100% das meninas deram nota máxima para o projeto, um nível de excelência, 100% informam que os vínculos e redes de apoio foram fortalecidos, 80% dizem que conseguem lidar melhor com traumas vividos após o projeto, 80% das participantes reduziram a pontuação do índice de vulnerabilidade de uma forma mais olhando para os dados brutos do índice de vulnerabilidade e 90% afirmam que houve melhora em relação à educação e trabalho após o projeto. Obrigada, Nath. Se quiserem fazer algum comentário também do processo. Não? Tá bom. Deixa eu tirar assim. Bom, os resultados quantitativos foram vários, né? A Nath trouxe os principais, assim, mas no relatório também vai ter tudo bem detalhado, os números que vocês vão conseguir ver e voltar. Mas, né, acho que essa tela também fala bastante sobre a nossa felicidade quando o programa terminou, né? E a gente pôde medir o impacto e ver que houve em um ano, né, todos esses aumentos nos acessos, nos cuidados de si e diminuição até da vulnerabilidade dessas pessoas, né? E aí agora eu queria vou falar um pouco o que a gente foi percebendo de resultados qualitativos, né? Então isso foi o que a gente conseguiu medir para ter números, e aqui é um pouco do que a gente conseguiu perceber tanto nos contatos com as pessoas que a gente acompanhou, quanto a gente fazia, a cada 3 meses a gente fazia um momento de conversa para avaliação do projeto com as pessoas assistidas. Então elas podiam falar o que estava fazendo sentido, o que não estava no programa, o que gostariam que fosse inserido e tudo mais. Então aqui a gente trouxe falas, né, vou ler para vocês, que vai mostrando um pouco esses resultados que não são tão mensuráveis em números, né? Então, a gente percebeu vínculos fortalecidos com as parças, né? A gente trouxe essas 2 frases que ilustram um pouco isso, que é: onde a gente vive não existe te darem um bolo de presente, e se dão, tem veneno, né? Foi um pouco nesse lugar de que eu escutei de uma pessoa assistida, que não tem uma pessoa disponível lá para te escutar só porque ela gosta de você e quer te escutar, né? Se te dão um bolo, tem veneno, assim, vão usar contra você e não vai ser a gente não vai se sentir segura para isso, né? E aqui também, o Mundo Aflora é tipo uma mãe para mim, que me ajuda a fazer escolhas, que me escuta e me abraça. Então acho que vai falando muito desse lugar do acolhimento e desse vínculo seguro, né? Que várias das pessoas assistidas conseguiram construir com as parças. Então acho que são bem fortes esses depoimentos, mas que a gente escutou bastante. Vínculos fortalecidos entre elas e eles, né? Então, tem um ponto que eu não falei do programa, que acho que é importante, que como a gente atende pessoas que saíram de dentro dos centros femininos no estado de São Paulo, mas as pessoas estão espalhadas por vários lugares, né? Então elas estão no interior, elas estão na Baixada, elas estão na capital, e algumas exceções vão até para outros estados, porque às vezes é a condição delas poderem sair lá de dentro, porque a família está em outro lugar e tudo mais. Então o programa inteiro ele acontece
quase que 100% de forma remota, né, online, para a gente poder acessar todas essas pessoas e as pessoas poderem acessar o programa. Então, esse é um dado importante que eu não falei e que a gente teve 2 encontros presenciais nesse ano de 2022, que a gente ofereceu transporte para todas as pessoas virem, então vieram pessoas do interior, de outras cidades e também as da capital, para também rolar esse momento de confraternização e se conhecer presencialmente, essas trocas, né, e tudo mais. Então, a gente percebeu que, tanto através desses encontros presenciais, quanto dos encontros online que aconteceram, do grupo terapêutico, de algumas atividades com alguns oficineiros que a gente trouxe, foi um espaço muito importante para elas e eles construírem vínculos entre elas e eles. Então, algumas pessoas até combinaram em off, assim, por fora, de encontrar essas pessoas. Quando encontravam aqui, rolava uma super conexão, pessoas que moram próximas, tudo mais. Então, aqui tem 2 frases também que falam um pouco como esses vínculos foram fortalecidos, né? Que bom encontrar outras pessoas para me inspirar. Me sinto mais forte com esse grupo. E a outra é: antes eu não conseguia me abrir com ninguém, mas com vocês eu percebi que é possível. Né? Então, são depoimentos das pessoas de como esses espaços coletivos também puderam ser seguros e terem esses vínculos fortalecidos, né? A gente também percebeu uma melhor relação das pessoas consigo mesmas. Então, hoje eu consigo conversar sobre tudo o que aconteceu na minha infância sem ser uma ferida tão insuportável. E aprendi a parar de fugir dos meus problemas, né? Então, também como o programa foi oferecendo esses vínculos e espaços para essas pessoas poderem entrar em contato com as suas próprias questões e conhecerem mais a si mesmas. Né? Em relação a oportunidades, autonomia e novas escolhas, né? Aqui também tem algumas frases que falam um pouco sobre como a gente conseguiu ver uma diferença, um desenvolvimento nesses pontos. Então, os auxílios ajudam demais. Você não sabe quanto a cesta básica já não salvou aqui em casa. Né? Então, a gente ofereceu para todas as 15 participantes do ano passado a possibilidade de um auxílio de cesta básica mensal, mas a gente foi trabalhando muito a necessidade e o desejo com elas. Então, a cesta é uma necessidade ou ela é um algo a mais ou um desejo que às vezes você nem usa, né? E outra pessoa pode estar usando. Para essa pessoa era muito importante. Me ajudou a me acalmar na preparação para entrevistas e eu não ficar tão nervosa, me ajudou a criar meu currículo, a entender melhor o que eu aceito ou não nos meus trabalhos, desabafar sobre o que não está legal também nos trabalhos, né? Então, acho que foi todo esse autoconhecimento, esses vínculos, essas trocas foi possibilitando que essas pessoas fossem repensando as próprias vidas e vendo, né? Repensando. A gente fez uma oficina de organização financeira. E aí a gente descobriu nesse acompanhamento com essa pessoa que ela pagava para trabalhar. E ela nem sabia que ela pagava para trabalhar, né? Porque quando ela foi colocando o que ela gastava, porque ela não recebia alimentação e tudo mais, e quanto ela ganhava, ela viu que ela pagava para trabalhar. Ela falou, epa, peraí, né? Então, acho que também foi um espaço muito potente para isso. E aqui essa outra frase é entender que novos ciclos precisam ser gerados, né? Então acho que também vai falando desse lugar de fazer novas escolhas, de estar em novos espaços, de ter novas relações, que muitas vezes dá medo, mas acho que ainda bem, foi um grupo muito, muito conectado e que possibilitou que todo mundo pudesse experienciar, né? Que existem possibilidades de novas pessoas estarem com a gente e ser legal também. E agora, né, queria chamar para um momento muito especial o Levi aqui, que é o nosso embaixador do programa Flora Mundão, que ele foi assistido no ano passado, foi uma das pessoas acompanhadas pelo programa Flora Mundão no ano passado e se tornou embaixador, porque no final do programa as pessoas que quiserem podem se tornar embaixadoras, que é continuar no Flora Mundão impactando e acompanhando as pessoas da nova turma. Né? E ele topou aqui vir hoje, tá com a gente, dar o depoimento dele, falar um pouco como foi a experiência dele. Então, vou passar a palavra para ele. E o microfone. Quer que eu ponha você? Não, Aqui, ó. Você segura aqui? Segura. Boa tarde, meu nome é Levi e eu tô muito nervoso. Abri minha colinha aqui.
Vou falar um pouco sobre o que o Mundo Aflora representa para mim. O Mundo Aflora representa para mim companheirismo, parceria, mesmo para todas as horas. Representa cuidado, tanto físico quanto mental. Foi o que a Helena disse. É muito importante, é fundamental esse cuidado, principalmente mental. Para mim, participar do Mundo Aflora foi e é emocionante cada etapa trilhada. E é uma experiência nova, pessoas novas, histórias de superação novas. Para mim foi essencial passar pelo Mundo Aflora, principalmente para a minha reintegração no mundo do trabalho. Isso foi muito, muito importante para mim, porque eu moro lá no Itaim Paulista, quem conhece é muito longe, e não tinha muito acesso a trabalho, a educação, a oportunidade. E através do Mundo Aflora eu tive uma porta que não existia. Para mim era uma porta fechada. E através do Mundo Aflora esse paradigma foi quebrado na minha mente e na minha vida. Bom, falando sobre mim, eu não tenho muito recurso para ajudar e a ser embaixador. Mas eu vou poder ajudar da minha forma, do momento que eu conseguir. Ajudar de alguma forma outras vidas, assim como a minha foi alcançada e transformada. Bom, depois que eu tive a experiência no Mundo Aflora, essa vontade ela cresceu no meu coração e é isso. E eu estou aí junto com eles, faço parte da equipe hoje em dia. Não tenho recurso financeiro, mas o meu recurso que eu tenho é minha força de vontade, minha motivação, a esperança de dias melhores e o amor, né, pelo próximo. E contando algo que eu não marquei aqui no rascunho, é que eu tive a oportunidade de realizar meu sonho de ser barbeiro, tive uma bolsa e eu fui até a final e me formei. E é isso, hoje eu sou um barbeiro profissional. E gratidão a todo mundo e a todas as participações e todo mundo que pôde ajudar de alguma forma. Obrigado. A gente é muito especial ter você aqui. Agora é um momento que a gente também foi uma outra conquista, uma outra comemoração pra gente, né? Que agora é com acompanhamento de uma empresa de comunicação, a gente também conseguiu criar um vídeo institucional para o programa Flora Mundão, né? Depois desse primeiro programa do projeto piloto. E a gente vai passar aqui para vocês em primeira mão. E depois também vai estar nas nossas redes e tudo mais. E para mim o Mundo Aflora ele significa muita coisa, um sentido para a vida. O programa Flora Mundão nasceu em 2020, num momento em que várias pessoas saíam da privação de liberdade dentro de centros femininos e começaram a procurar o Mundo Aflora pelo vínculo que foi construído nos programas lá de dentro. E aí, a partir desse momento, a gente construiu um programa, né, com muita pesquisa, escutando muito essas pessoas que buscavam a gente no Mundão, um programa que pudesse caminhar com elas nessa nova fase e que também pudesse manter a individualidade do cuidado e do acompanhamento dessas pessoas. Os dois principais objetivos do programa Flora Mundão é a reintegração efetiva à sociedade e a não reincidência dessas pessoas no sistema da justiça. A Flora Visão é um programa que a gente faz os projetos dentro dos centros femininos de privação de liberdade no estado de São Paulo. E quando a gente está falando do programa Flora Mundão, a gente trabalha duas coisas muito importantes, que é a confiança e o vínculo com os adolescentes. E essa confiança e esse vínculo, eles iniciam dentro dos centros femininos, né? A gente faz um trabalho lá dentro, em que a gente trabalha algumas temáticas com esses adolescentes e principalmente os desafios e as dificuldades de voltar para o mundão, né? Que mundo é esse que elas vão esperar?
E o que significa a reintegração, né? Essa palavra que a gente fala bastante. É só sair da porta para fora do centro de medida ou de fato elas terem um emprego, uma moradia adequada, estarem estudando, uma saúde mental, né, bacana para que elas se mantenham nesse emprego, que elas se mantenham nas oportunidades de estudo e não só tenham acesso e depois saiam. Então tudo isso compreende a reintegração efetiva dessas adolescentes e que para que isso aconteça, né, não é só as meninas que precisam e meninos que precisam se empenhar nisso, mas a família, o Estado e a sociedade como um todo. A Flora Mundão veio para preencher um pouco o vazio que eu estava lá dentro. O programa tem 3 principais pilares, que é o acesso ao cuidado da saúde mental, acesso a oportunidades de emprego e trabalho e acesso a oportunidades de estudo e educação. O Mundo da Flora foi muito importante para mim, pelo psicólogo, tudo. Eles ajudaram muito. Eu hoje, se eu estou aqui também, foi por causa deles. Eles sempre têm me ajudado, ajudam outras meninas com psicólogo, ajudam até financeiramente em serviços. O programa tem a duração de 1 ano, que a gente vai trabalhando em volta desses 3 pilares, o desenvolvimento da autonomia, a possibilidade de fazer novas escolhas e aumentando nossa rede de apoio com relações saudáveis. E tudo isso a gente vai fazendo de forma, em sua parte remota, na maior parte remota, com acesso a dados móveis, a alimentação saudável e acessível, a oportunidades em empresas e no empreendedorismo, que muitas têm o sonho de serem empreendedoras. O Mundo da Flora para mim foi uma experiência de vida, que achei que quando eu saísse não ia dar apoio, que era só ali, que ia só ali naquele momento. Mas não, aqui fora é como uma família. Eles te ajudam, te resgatam, te mostram que tem outro lado da vida, te mostram que eles estão ali do seu lado para te apoiar, para te escutar quando você precisar. Tudo isso a gente faz garantindo acesso a direitos básicos dessas pessoas, com o grande objetivo de uma reintegração integral e a diminuição de reincidência dessas pessoas no sistema de justiça juvenil. A Flora Mundão foi fundamental na minha vida, porque se não fosse a Flora Mundão, eu não estava aqui hoje, não estava viva. Se não fosse as psicólogas, muita conversa, muito acompanhamento. E eu também não estava numa vida estável que eu estou, na vida profissional que eu estou. Eu estou fazendo meu curso de barbeiro, realizando meu sonho. E se não fosse isso, você é louco. Sem palavras, eu não sei onde eu estava. Mas a Flora Mundão, para mim, é uma família. E uma família que me resgatou de onde eu estava. E me trouxe esperança. E quando vocês saírem da Fundação Casa, vocês procurem o Mundo da Flora, assim, porque como me ajudaram na minha vida, ajudaram em outras meninas, vão poder ajudar vocês. Eu também saí da Fundação Casa, achei que não tinha mais jeito, no começo fiz coisa errada, sim, mas aí eu encontrei o Mundo da Flora e eles me resgataram. Porque o Mundo da Flora é uma ótima coisa para te ajudar a mudar os seus pensamentos, a mudar a sua vida, a não deixar você desamparada, a mostrar para você que você tem valor sim, que você não é desvalorizado, que você tem apoio, porque muitas pessoas julgam a gente, tanto como tá lá ou como sai, mas o Mundo da Flora mostra diferente, ele mostra que te ajuda lá e se você caçar eles aqui fora, eles também te ajudam, não te deixa assim, desnorteado no mundo. E vale a pena. A gente vai estar aqui do lado de vocês para ajudar a todo momento que vocês precisar, conversar e tudo mais. E ser alguém no mundo, entendeu? Ter uma vida, falar, caramba, que gosto que eu tenho do que eu sou agora, entendeu? E levar o que passou como aprendizado. Porque para tudo na vida, pra gente chegar onde a gente quer, a gente passa por certas circunstâncias. Então, as circunstâncias da vida são essas, entendeu? Se você caminhar pra frente, você vai ter, mas se você voltar pra trás, aí não tem como. Mas, mesmo assim, a gente vai estar aqui do lado pra ajudar vocês. Ainda tem vida, ainda tem sonho, ainda tem muita coisa aqui fora. E se precisar de nós é família, mano. Vem pra perto que ainda vai cuidar e fortalecer o máximo. Como que você pode ajudar o programa Flora Mundão? Você pode oferecer oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho e emprego, você pode ajudar com as doações de computadores, tablets, você pode financiar tudo que a gente oferece de alimentação saudável e acesso a dados móveis e também você pode participar do programa do amadrinhamento e amadrinhar um sonho de uma das pessoas que a gente acompanha. Vem com a gente! Quer um conselho? Vem pra Flora Mundão!
Apresentar agora para vocês também a parte dos aprendizados e adequações que a gente foi vendo serem necessários ao longo do programa do ano passado, até para a gente estruturar e cuidar desses aprendizados e adequações para essa turma de 2023, né? Então, primeiro, a gente percebeu que a participação delas e deles no programa está muito relacionado ao vínculo que eles e elas estabeleceram com o mundo aflora, tem a ver com o momento de vida de cada um, cada uma, e também com o tempo das coisas para cada um ou cada uma aqui fora, né? Então, tem pessoas que já chegam no programa, entram de cabeça, tem pessoas que esperam um tempo para entrar em contato e estarem no programa, tem pessoas que chegam devagar, tem pessoas que já chegam com tudo, né? E aí, a gente também percebeu, em relação à participação, uma dificuldade das pessoas assistidas em conseguirem conciliar as atividades do programa com a rotina, né? Com o mundão, e criarem compromissos, porque a gente entende que cada pessoa tem também os seus corres, os seus compromissos e responsabilidades no mundão, e às vezes é difícil priorizar o programa, né? Então tem pessoas que trabalham, estudam e são mães no mesmo dia, né? Então a gente vai entendendo que tem a ver com uma adequação e uma flexibilidade nossa também em compreender isso. Em relação aos auxílios, né, a gente percebeu que é importante a gente ir identificando quais são as necessidades de cada pessoa, porque nem sempre as necessidades dos auxílios são as mesmas para todo mundo, e também que não são só os auxílios que engajam no programa, né? No começo do programa a gente achou que a maior parte das pessoas permaneceria por causa dos auxílios, e a gente percebeu que existem outros pontos que foram muito destacados como importantes para esse engajamento, né? Como, por exemplo, o vínculo das pessoas assistidas com as parças que acompanharam cada uma delas. Então, isso também foi um aprendizado bem importante para a gente. Em relação aos voluntários, né, a gente se deparou bastante com uma realidade que a gente corre risco de descomprometimento dessas pessoas com as atividades, né? Então, a gente percebeu que, por serem, às vezes, atividades voluntárias que esses oficineiros e pessoas vêm dar, existe um menor compromisso, então de desmarcar em cima da hora, de não avisar de possíveis alterações, e não olharem e não perceberem que existe ali do outro lado também, né, uma pessoa esperando, uma expectativa, enfim. Então a gente também foi construindo para esse programa de 2023 possibilidades de como a gente pelo menos diminuir um pouco esse risco, né, desse descomprometimento que acaba comprometendo a relação dessas pessoas não só com a oficina em si, com essa pessoa da oficina, mas também com o próprio programa e com o Instituto Mundo Aflora. Em relação à alimentação e dados móveis, a gente, né, como eu já falei anteriormente, a gente percebeu que garantir esse pilar psicossocial e uma rede boa para a família, a alimentação e os dados móveis, né, o acesso à garantia de direitos, ela é essencial. Por quê? Porque para a pessoa poder fazer terapia, ela precisa estar alimentada e ela precisa ter o acesso aos dados móveis, porque a terapia é online. Da mesma forma, né, em relação à rede familiar, a gente percebeu que a alimentação e os dados móveis, eles fortalecem, porque muitas vezes é uma forma que a família enxerga da pessoa que a gente está assistindo, está contribuindo, né, dentro de casa, está somando de alguma forma dentro de casa, e isso é muito importante para o fortalecimento desses vínculos, que muitas vezes são violentos e fragilizados, né? A gente percebeu também, a gente escutou bastante das pessoas assistidas, uma diferença importante, significativa entre receber uma cesta básica e um vale-alimentação, uma vez que o vale-alimentação dá a oportunidade para as pessoas escolherem que tipo de alimento, que tipo de coisa elas querem comprar, e não vir algo pronto que às vezes elas já têm e que falta algum outro elemento que não vem na cesta básica, né? Então, por exemplo, a gente assistiu uma pessoa que era mãe e ela falava que preferia usar o dinheiro do vale-alimentação para comprar um leite para os filhos dela ou para comprar ovos, por exemplo, que são perecíveis e que não vinha na cesta, né? Fraldas, enfim.
Um outro ponto que a gente aprendeu também foi a questão que existem limites, né, da relação do mundo aflora com as pessoas acompanhadas, e esses limites são importantes de serem reconhecidos, são saudáveis de existirem, né, e importante da gente dar nome, né, porque se a gente quer trabalhar a autonomia e a possibilidade dessas pessoas fazerem escolhas, né, a gente tem que entender que existem limites na nossa relação. A gente não vai poder ficar falando para a pessoa, tentar falando para elas não fazerem algo, tentando poupá-las, por exemplo. Né? Então, às vezes, uma pessoa chega e fala, estou pensando em fazer tal coisa. Você fala, putz, talvez, né, você pensa, talvez não fosse talvez o que eu indicaria, mas ao mesmo tempo tá bom, né, vamos lançar uma pergunta. Você já pensou nas consequências? Já, tá, vou mesmo assim, beleza, vamos junto, vou te dar a mão, a gente vai estar junto, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a ideia é que essas pessoas saiam com maior autonomia e fazendo suas escolhas, né? A gente percebeu também uma dificuldade dessas pessoas de vivenciarem o território delas para além do crime, né? Ou seja, de conhecerem mesmo, de acessarem mesmo outros espaços nos seus territórios. Então, o que a gente pensou e o que a gente propôs de atividade para as pessoas que a gente assistiu em 2022, né? Que cada pessoa fizesse um mapeamento do seu território, em que pudessem pensar e escrever, né? Colocar nesse mapeamento. Unidade de saúde que usa, hospitais, assistência social, se tem casa de cultura, se tem parque, se tem quadra, se tem outras ONGs ou instituições, que escolas ou espaços de curso que existem, né? Tudo isso numa tentativa de também ajudar aí nesse processo das pessoas irem expandindo o seu pertencimento e a sua ocupação no seu território. E também é algo que a gente deixou bem organizado e tudo mais, porque as próximas pessoas que chegam no programa, por exemplo, de 2023, que já estão nesse território, podem acessar também esse documento e irem conhecendo, através desse mapeamento feito por outra pessoa, o seu território, né? E expandindo essa vivência para além do crime. Outra coisa que a gente percebeu também foi, em alguns momentos, uma falta de engajamento das pessoas no programa. E a gente percebeu que talvez uma adequação importante fosse a gente fortalecer o vínculo do Mundo Aflora com essas pessoas nas atividades do Aflora Visão, que é o nosso programa que acontece dentro das unidades femininas no estado de São Paulo. Então, a gente foi percebendo como esse vínculo lá de dentro é importante para elas e eles buscarem aqui fora e se engajarem, verem sentido no programa e tudo mais. Então, a gente também está investindo nesse fortalecimento desse vínculo. A gente percebeu, né, e escutou que o dia 1 no Mundão, quando as pessoas saem da privação de liberdade, é um momento crucial, decisivo, muitas vezes, para várias dessas pessoas. E aí, para isso, a gente pensou uma parceria de primeiro emprego e de jovem aprendiz, para já serem entradas mais práticas e rápidas dessas pessoas, para não dar tempo, né, delas ficarem talvez se sentindo tão perdidas ou muito perdidas e não saberem o que fazer. E muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente volta para o conhecido, né? A gente percebeu que nem todas as pessoas conhecem o Mundo Aflora e nem os atendidos, então, assim como parceiros e empresas, então a gente pensou em investir mais nas redes sociais e formas diferentes de captar recursos, né? E a gente também fez uma escolha de investir o dinheiro em quem está engajado no programa, né? Então, para você participar dos benefícios financeiros do programa, existe hoje uma seleção. No projeto do ano passado, no programa do ano passado, a gente fez para as 15 pessoas participantes o acesso a benefícios financeiros, e a gente percebeu que as pessoas se engajam de formas diferentes, e que às vezes as pessoas estavam recebendo os auxílios e não se engajando no resto do programa, né? Então, a gente entendeu para 2023 de fazer um desenho em que existe uma primeira etapa, que existem vários tipos de benefícios não financeiros, e uma segunda etapa que as pessoas podem aplicar para participarem, né? E o que faz essas pessoas poderem ir para a segunda etapa diz sobre o seu engajamento no programa, participação nas atividades, movimento na vida,
né, estarem tentando caminhar também de alguma forma e tudo mais. Agora, em 2023, né? Em 2023, a gente já tem as adequações aplicadas, todas essas que eu apresentei para vocês agora, como, por exemplo, também a gente adicionou como quarto pilar os direitos básicos e os auxílios financeiros a partir do 3º mês da participação, caso elas passem para essa segunda fase, que tem menos vagas, né? Então, a primeira etapa tem 65 vagas e essa segunda etapa vão ter 15. Então, vai ter que existir essa seleção aí. Além disso, a gente conseguiu, né, para esse ano, para essa turma de 2023, uma parceria para dados móveis e telemedicina. Então, 65 pessoas vão ter acesso, já estão tendo, né, porque o programa já começou em fevereiro, a dados móveis, que mensalmente o chip que elas recebem é carregado durante um ano, para elas poderem acessar o programa, e elas também têm acesso à telemedicina, né, que são algumas consultas online, justamente para incentivar o uso, né, do cuidado da saúde mental, da saúde física dessas pessoas também, né? Então, a gente conseguiu parceiros que fizeram essas doações para a gente, para essa próxima turma. E aí, a gente ampliou o programa, então, de 15 para 65 pessoas, e as pessoas falam, nossa, 65 parece um número tão pequeno, né? E aí, a gente sempre teve muita dificuldade de medindo o que esses números do pós-medida significavam, porque é muito difícil, existe uma dificuldade grande da gente acessar dados oficiais, né? E aí a Fundação Casa disponibilizou para a gente os dados de 2022, em que saíram, em média, umas 140, 150 pessoas, né, dos centros femininos durante o ano todo de 2022. Então, se a gente pensar 65 vagas, né, representa 40% do número das pessoas que saem da Fundação Casa, mais ou menos, né, porque pode ser que esse ano seja outro número, mas pensando no número de 2022. Então, a gente oferece vaga para quase metade das pessoas que saem, né, isso considerando que nem todas as pessoas procuram a gente, nem todas as pessoas querem fazer parte do programa e tudo mais. Agora, falando sobre custos, né? Tá, tudo bem, legal o programa, mas quanto que custa, Helena? No ano passado, no programa de 2022, o valor mensal por pessoa foi de R$ 829,40. Esse ano de 2023, mesmo a gente expandindo para 65 pessoas, o nosso valor mensal por pessoa do programa caiu para R$ 512,82. Aí vocês me perguntam, tá bom, Helena, mas o que isso significa, né? Comparado ao que eu vou pensar se isso é um custo alto, um custo baixo e tal, por pessoa no programa, né? E aí a gente trouxe aqui um dado, um número, que é uma estimativa do valor mensal que uma pessoa custa, em média, para a Fundação Casa em 2022, né? Que é de R$12 mil. Esse número a gente usou de um dado de 2018 do Ministério Público, que em 2018 esse valor era R$10.018,42, e aí a gente fez uma atualização pensando na inflação para R$12 mil. Então, se a gente pensar, né, essa pessoa custa muito menos fora do que dentro, né? Tudo bem que esse valor tem toda uma estrutura inteira da Fundação Casa e tal, mas essa pessoa custa muito menos aqui fora do que lá dentro. Então, esse é um dado importante para a gente quando a gente fala sobre investimento nessas pessoas, né? Porque, inclusive, quando a gente fala sobre o Aflora Mundão poder se tornar uma política pública, né? Então, essas pessoas aqui fora estão menos do que lá dentro. E aí, como que você pode apoiar a causa, né? Escutei tudo isso, vem várias coisas na minha cabeça, mas eu não sei como que eu posso continuar próximo do Mundo Aflora, apoiando todo esse projeto que eu acabei de conhecer, né? Você pode engajar a sua rede, compartilhar conteúdos para mais pessoas conhecerem a gente conseguir fazer mais conexões para o programa. Você pode amadrinhar uma pessoa em um sonho, né? Então, no programa, a gente tem o programa de amadrinhamento,
que uma pessoa pode amadrinhar o sonho de uma das pessoas que a gente acompanha, né? Hoje a gente tem uma madrinha que amadrinhou o sonho de uma das assistidas do ano passado, que era fazer faculdade de Direito, né? E ela chegou dessa forma, ela falou, olha, eu quero somar no Mundo Aflora, não acho que consigo nesse momento com minha força de trabalho, mas eu tenho condições financeiras de poder, talvez, financiar o sonho de alguém, né? E aí ela começou a financiar esse sonho dessa pessoa. E assim como essa pessoa, né, que está sendo beneficiada por esse amadrinhamento, existem várias outras no Mundo Aflora que também têm vários sonhos, então sempre tem espaço para amadrinhar pessoas, né, dentro da Flora Mundão. Você pode participar como voluntário, você pode patrocinar o Aflora Mundão, né? Porque como a gente é um instituto, né? A gente sempre precisa de investimentos e patrocinadores para continuar acontecendo e a gente continuar impactando e acessando mais pessoas. Você pode fazer doações recorrentes, né? Nas nossas redes a gente tem um link lá. Você pode se cadastrar e colocar um valor mensal que você quer ajudar o programa. Você pode indicar o Mundo Aflora para palestras e cursos, né? Para a gente poder fazer palestras e cursos, e não só a gente que está aqui, mas também, por exemplo, os embaixadores do programa, né? Que são pessoas que se formaram no programa do ano passado e quiseram continuar impactando as pessoas do programa desse ano. E você também pode oferecer ou nos conectar à oportunidade de trabalho e estudo, né? Porque como a nossa ideia é chegar a 65 pessoas esse ano, terão muitas pessoas com diferentes gostos, vontades, então quanto mais conexões a gente tiver, melhor para a gente conseguir caminhar um pouco mais com elas, mais perto de ser possível, né, elas alcançarem esses espaços de trabalho e estudo. Aqui é quem faz acontecer e quem fez acontecer o programa no ano passado, né, então a nossa equipe do ano passado. E agora, né, eu queria agradecer, a gente chegou ao final, queria agradecer a participação de todo mundo, a presença, mesmo que online ou presencial, de terem acompanhado aqui, de terem se interessado. Se existirem perguntas, questões, comentários, o nosso canal está sempre aberto nas nossas redes, para vocês poderem chegar e somar e a gente poder continuar caminhando juntos, cada vez com mais pessoas somando e expandindo a nossa rede. Obrigada. Aumentou 600% o número da população feminina no cárcere. Então, isso é um dos motivos que o Mundo Aflora existe, exatamente por causa disso, para diminuir isso, diminuir o número de pessoas que entram nos centros femininos. Para conseguir isso, existe também um trabalho anterior ao nosso, né? Então, que a gente começa a diminuir cada vez mais. Então, a gente vai se complementando, por isso que a gente é parceiro de vocês e tem muita felicidade de você estar aqui com a gente. Obrigada. Eu queria dar a última pergunta para alguém. Ai, então vai... Ih, gente, eu vou ter que dar mais duas, vai, mais duas. Agradecer a oportunidade de espaço estar aqui, né, com vocês, parabenizar o trabalho, a iniciativa, acho que é muito importante. Como a gente já sabe, né, a população feminina ela é invisibilizada mesmo. E assim, diante de todo o trabalho que vocês estão fazendo e as perspectivas, né, de continuidade, dentro desse período vocês se depararam com violações de direitos, né, de direitos humanos. A gente sabe que eu sou do CEDEP Sapopemba, do Centro de Defesa, né, Direito da Criança e Adolescente, do Coalizão pela Socialização também, e aí a gente, nesse percurso, né, a gente se depara com muitas violações e violências. E como que o projeto, ele direciona ou direcionou, se deparou, porque a gente sabe que dentro dos centros masculinos essas violações elas acontecem automaticamente, diariamente, culturalmente, inclusive. Eu acredito que no feminino isso ainda seja muito maior numa perspectiva de que a invisibilidade, né, por ser um recorte menor, então acaba os recursos, como vocês falaram, chega menos também, e esse olhar também de
de identificar essas violações muitas vezes passa por despercebido, né, propositalmente. Se não, né, se vocês pensam em algo, né, nesse sentido, para os próximos trabalhos aí. Eu vou responder a questão de como são os nossos processos em relação a isso. A gente faz parte do conselho da Fundação Casa. Isso também é uma abertura para a gente se posicionar em relação às violações que a gente ouve, né? Porque a gente recebe, a gente está dentro do centro, e também as pessoas muitas vezes, eu acho que Levi pode falar isso depois, se sentem mais seguros e seguras para falar quando já estão fora, porque tem retaliação, muita. E então a gente tem o nosso processo onde que a gente coloca isso, a gente entra em contato com defensoria, a gente tem todo um protocolo para a gente fazer isso. Tem um sistema, né? O Flávio sabe bem isso, como a gente tenta olhar isso bem próximo para fazer esses acompanhamentos, e principalmente a gente também faz parte da coalizão, então muitos, né, quando vem ali dentro algum tipo de denúncia, a gente tenta encaminhar, fazendo ofícios, para diminuir isso. E agora eu vou passar a palavra para Levi de como é que são, o que acontece né, das violações, das violências que acontecem lá. Então, se acontece. Se acontece. Bom, acontece, né? Você não acorda do lado da sua mãe na cama para ela saber o que está acontecendo com você. Então, para quem tem visita toda semana, acredito que dá para disfarçar um pouco. Mas para quem não tem, sofre muito, porque a distância deixa ela mais vulnerável, a distância com a família. Ela não tem visita, então eles podem dar uma abusada a mais, não vai ver fisicamente, não vai ver nenhuma diferença. Mas sim, acontece. Então eu vou... Da informação que vocês Sim. passaram, baseado em dados, né, estatísticos, a respeito do montante que sai uma criança por mês, né, na Fundação Casa, eu fiquei impactada, né? Não é por mês, é por ano. É por ano. Por ano, então. Aí eu mandei um WhatsApp aqui para a diretora da Fundação Casa, lá do Vale do Paraíba. E ela falou que isso era antes da pandemia. E depois da pandemia, está numa base de 13,5. Tá, o valor, né? Tá. Eu vou agora, obrigada por essa atualização. A gente pode até colocar aí. Agora, Sam, por favor. Eu quero parabenizar por vocês fazem. Levi, pela coragem de ir aí falar super qualificado. Você falou super bem, quero saber do seu barbearia em breve. Espero que no próximo relatório de atividades você já esteja aqui divulgando o seu próprio negócio. Mas eu queria perguntar para vocês, gente, eu nem sei quanto vocês têm noção disso, mas a partir dos aprendizados e adequações que vocês trouxeram, vocês falam sobre a dificuldade de vivenciar o território além do crime. Eu acho que esse é um ponto central. A Nayara está aqui, trabalhando no mandato da Marinello, e eu lembro que quando o mandato da Marinello fez uma pesquisa recentemente sobre adolescentes, tinha um recorte específico de homicídios de adolescentes em São Paulo nos últimos 5 anos. E tinha muito essa coisa de sair da Fundação Casa, voltar para o território, e esse ser o momento em que esse adolescente está mais vulnerável. Meninos e meninas, a gente sabe que as meninas são mais vulneráveis em todos os recortes, né? Inclusive, eu acho que para as violações, né, quantas histórias a gente já visitou de meninas que acabam engravidando na Fundação Casa. Então, assim, o quanto isso é pesado. Mas eu fiquei pensando muito nesse relatório, Nayara, que vocês produziram no mandato, e que falava sobre isso. Quando voltar para o território era um momento de extrema vulnerabilidade, e muitos acabavam mortos justamente quando saíram da Fundação Casa. Né? E um pouco, enfim, nem sei se vocês têm clareza de como lidar com isso, mas eu acho que eu também como sociedade civil, eu sou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente trabalha mais na produção de dados, mas eu acho que esse é o nosso grande desafio, pensando em política pública, né? E como é que vocês entendem que vocês conseguem contribuir, claro, né? Na parte que cabe a vocês aí nesse entendimento para essas 65 minutos. Essa é a pergunta. É a pergunta.
assim, a gente sabe que a população que sai da Fundação Casa, ela está a um passo de matar ou morrer. Por isso que é tão urgente. Né? Eu falo que é o fogo no cabelo. Né? Então, principalmente quem está acima dos 18 anos. Né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios. Na população feminina, o que a gente vê e a gente ouve é que existe, antes do homicídio, existe a violência doméstica. Né? Então, isso é a maior violência que as meninas e as pessoas trans sofrem. Né? As pessoas trans, elas sofrem homicídio também, mas isso é um dos grandes. Falando exatamente. Falando do comitê, o gibi que a gente desenvolveu junto com o comitê é um dos ferramentas que ajudam as pessoas que saíram, né, Levi sabe, de acesso à política pública. Né? Então, a gente sabe que esses 3 meses de saída, eles são os mais críticos. Então, quando buscam entram em contato com a gente sabe que é um respiro. Né? Mas eu acho que, falando um pouco, né, acho que a Lê também pode contar, sabendo que esse é o lugar que a gente está, essa ponte que a gente constrói de dentro para fora para sair de um lugar mais seguro. Né, tentando direcionar, mas a gente sabe que é muito complexo, porque voltar para o mesmo território gera todas as complexidades que estavam anteriormente, e nem sempre a gente tem o time para fazer isso. Então, a gente já teve, infelizmente, alguns casos de pessoas saírem e falecerem, né, porque estava envolvido, ou, enfim, acabam se envolvendo num novo delito, ou simplesmente das relações, ou por abordagens também. Quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que acho que isso também é um grande desafio, porque a gente trabalha com as pessoas, tem que procurar, né, o Aflora Mundão. Então, acho que é um limite que a gente também entendeu, assim, que às vezes a gente quer pegar todo mundo que saiu das unidades, porque a gente sabe que o dia 1 é difícil, né? Mas nem sempre as pessoas buscam a gente, às vezes a gente até vai atrás, porque quando alguém que é do programa sabe que fulano saiu, tenta ir atrás, né, tenta fazer a conexão, vem para Flora Mundão e tal, mas nem sempre vem, né, e acho que é um desafio quando as pessoas têm que querer fazer parte, né, que a gente não pode escolher pelas pessoas e infelizmente nem sempre a gente consegue abraçar nesse sentido todas as pessoas, então... né, Audrey? Essa questão do querer. É isso. Porque ele quis, a gente não pode fazer, né? Obrigar a pessoa. Exato. Eu vou dar a última palavra. Eu sei que tem... gente, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que conversa boa a gente sempre interrompe e nunca termina. Porque é só por uma questão de horário que a gente tem de comprometimento aqui também no espaço. Se você quiser fazer um comentário só para a gente arredondar, eu sei que você também queria falar, então também olhando. Mas é muito breve, claro, claro que eu teria muitos comentários a fazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, não é? Eu acho que é muito importante deixar uma reflexão. Né? Sistema socioeducativo é um sintoma, não é uma causa. É um sintoma de uma sociedade doente, né? De uma sociedade que não garante os direitos das pessoas na sua infância e na sua primeira adolescência. Né? Mas eu acho muito importante estarmos num espaço como esse, um espaço privado, de pessoas privadas. Né? E no mundo, e talvez no Estado da Federação, que tem uma linha, e atualmente uma linha, de menos Estado. Por que eu digo isso? Eu acho que isso é muito importante como reflexão. Quer-se menos Estado? Então, existe uma outra parte que precisa agir mais, e já precisaria. Né? Temos lá uma coisinha escrita na Constituição, a família, a sociedade e o Estado. Essa sociedade é algo muito nebuloso, não é? A sociedade sabe aparecer quando ela quer cobrar alguma coisa, mas a sociedade também sabe desaparecer quando ela não quer fazer as coisas que ela deveria fazer. A sociedade é o mundo privado, afinal de contas. São as pessoas que querem uma sociedade melhor, ou querem uma cidade melhor. Né? Eu não quero mendigos na rua, eu não quero moradores de rua.
E o que eu faço, sociedade, pessoa privada, socialmente falando? Né? Então, eu acho que é muito importante pensar nisso. E mais, educação é caro, socioeducação é mais caro, educação de qualidade é caro, socioeducação de qualidade é mais caro e reverter uma situação que poderia ter sido evitada é mais caro ainda. Né? Então, é muito importante o trabalho de vocês. No entanto, esse trabalho ele precisa ser pensado não como o trabalho a ser feito, como um trabalho a ser evitado. Né? Então, é isso. O nosso sonho, a gente fala que o nosso sonho é que o Mundo da Flora nem precisa existir. Exato. Esse é o nosso objetivo. É necessário. Eu não queria existir como ente, não é? Como pessoa que faz parte desse sistema. Eu só existo porque é um sistema que não cumpre as suas funções. Né? Então, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, essa colocação é extremamente importante. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. Eu sou Cida, da Wanda, nós somos da Fundação Casa. Agradecer pelo trabalho que vocês realizam, né, com as meninas da Fundação Casa, que eu acho que é primordial. Uma questão que é muito importante é que as meninas dentro da Fundação Casa são 3,8%. No dia 31 de março, a população do 31 de março, a gente tinha 1.253 jovens internos. Né? 3,8% eram meninas. Isso só na capital. Então, assim, é um número muito pequenininho. Só que esse número pequenininho, quando ele sai de dentro da fundação, a gente não tem respaldo, né? Para dar acompanhamento para eles. É o trabalho mais difícil que se tem. O gênero feminino, na verdade, né? Para todo canto que ele vá, ele tem a dificuldade. Se para casa não dá para voltar, porque já saiu de lá. Então vai para onde? Achar uma organização que o apoie, é muito difícil. Hoje, o município tem, eu acho que 3 organizações que a gente pode contar para dar apoio para elas. Então, o trabalho de vocês é excelente e a gente precisa mesmo resgatar. Para elas é difícil, né? Mas para a gente que tenta, enquanto assistente social, tentando recurso, é muito mais difícil ainda. Hoje nós estamos trabalhando num outro departamento da Fundação, desde agosto de 2022, que chama o Departamento de Pós-Medidas Socioeducativas, né? Para trabalhar com eles e com elas depois da extinção de medida, dando o quê? Dando um respaldo de trabalho, emprego, jovem aprendiz, não é uma medida socioeducativa, é um respaldo para que essa pessoa saia sem nova medida socioeducativa, porque são punidas várias vezes, né? Cometeu um ato infracional, cumpriu internação, cumpriu semi-liberdade, cumpre LA. Então, assim, 2, 3 medidas para um ato infracional diferente. Sabe? Então, em respeito a isso e em fazendo referência ao CNJ, que cria esse programa, começa a pensar esse programa, a Fundação está desenvolvendo, né? Na capital está crua ainda, no interior está mais tranquilo, já tem jovens que aderiram, né, por isso, a pós-medida, e eles já começam a trabalhar nas empresas. Então, a parceria da Fundação desse departamento é com as empresas, público-privado, né? Privada, né, com as empresas jovens que trabalham na questão do jovem aprendiz, cursos, universidades, né, para que esses jovens saiam com o respaldo que de fato eles necessitam. Porque de fato a fundação é muito cara, mas eles precisam de todo esse respaldo. O número de adolescentes no total é muito alto. Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que é um trabalho em conjunto. A gente trabalha há muitos anos com a Fundação Casa. É um parceiro que efetivamente, se a gente não tivesse essa parceria, a gente não teria como fazer. O Mundo Flora não existiria.
E eu acho que essas trocas são exatamente para a gente enriquecer, para saber fortalecer cada vez mais esse trabalho, tanto, né, que a gente faz complementar dentro dos centros, mas principalmente olhando para essa saída, essa reintegração, que eu acho maravilhoso que vocês estão começando a fazer e a gente pensando junto para que aconteça cada vez para mais gente, principalmente para o público que a gente não consegue atender, né? Então eu agradeço bastante, gente. Eu queria agradecer muito a participação e a presença de vocês. A gente está no nosso site, a gente vai divulgar tudo pelas nossas redes sociais. Se puderem tirarem foto, marca a gente nas redes sociais também, para mais gente ficar sabendo sobre o trabalho que a gente faz. E obrigada, de verdade, porque é uma sala cheia assim. E obrigada a você, Levi, porque é a primeira vez que a gente conseguiu uma pessoa que tem coragem de estar aqui na frente dividindo a sua história. Então,